grande parte das famílias são as crianças que ligam os aparelhos de TV, definem a programação que será assistida e até a sua localização no espaço doméstico. Pesquisa realizada em 10 países revela que crianças e adolescentes do Brasil são os que menos leem livros. Por outro lado, são as que mais veem televisão. Segundo pesquisadores, isso chega a ser preocupante, pois quando há mais TV e menos leitura, há um empobrecimento cultural do país. Outro fator que preocupa diz respeito à educação. Será que mais tempo em frente a um aparelho de TV altera o comportamento delas? E quanto aos estudos, isso prejudica? Hoje o tema do Cidadania em Pauta é sobre a influência da TV na vida das crianças. E a nossa convidada é a psicóloga Sandra Lourenço Correia. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Sandra. Obrigada. Bom, a TV é esse vilão mesmo? Ou a vilã da história? Pode ser, né? Desde que você tenha um controle, né, sobre o que você vê, o tempo que você passa frente à TV, né? Então, assim, é vilã por conta do grande espaço de tempo, né, que ela ocupa na vida da gente, das crianças, e por conta dos conteúdos que são transmitidos, né? Então, a criança, ela não recebe da TV conteúdos que são pertinentes, importantes para o seu desenvolvimento. E essa atitude, esse comportamento de alienação, né, vamos dizer assim, frente à TV, também impede que a criança pense, que a criança, né, desenvolva cognitivamente, ela fica muito passiva, né, frente tudo à vem TV. muito pronto. Exatamente. Por essas questões, ela é realmente vilã, né? Agora, por um outro lado, a gente também não vai dizer que é proibido, que não se deve ver a TV, porque a TV ela é um veículo importante em termos de informação, né? De transmissão, de conhecimento, e as crianças têm essa necessidade também de compartilhar, né? Quando, por exemplo, é vista alguma programação na TV, a criança leva isso para a escola, então vira assim, um tema para ela compartilhar, né? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade dela relaxar, né? Porque a TV ela é entretenimento, né? Ela serve para essa. Só que tem que esse objetivo da TV tem sido usado com muito mais frequência, e essa noção ou ideia de entretenimento também é algo que a gente deve discutir. Até, né? quanto isso é bom, né? Assim, quanto tempo isso Sim. é bom durante todo o dia, né? Exato. Bom, que tipo de mal pode trazer para a criança? Esse excessivo, né? Estar excessivamente à frente da TV. Sim. Então, como eu falei, a questão do conteúdo, né? O que se transmite na TV hoje? Porque não existe... na psicologia a gente estuda muito isso, né? O ser humano é formado pelas condições sociais, né? Pelo contexto cultural, né? Então, em cada época você tem um ser humano, vamos dizer assim, uma subjetividade formada por esses valores, por esses costumes, né? E aí a gente fica pensando, qual é a criança que a gente quer formar? Já que não existe uma criança natural, vamos dizer assim, né? Uma essência infantil. Se isso é produzido socialmente, então que sociedade é essa e como é que ela forma? Quais são os valores que ela passa para a criança? E a TV, ela é um veículo de massa, um veículo que chega, né, perto de muitas pessoas, ela está em todas as casas, em todos os lares de várias classes sociais, né? Então, assim, muito do que é transmitido na TV tem toda uma, vamos dizer assim, um interesse, né, econômico, ideológico, e aí a gente fica realmente nessa desconfiança, né, se realmente é esse tipo de criança que a gente quer formar. Isso é importante, né? A partir de que idade que a criança tem noção do que está sendo, do que ela está assistindo? Ela tem discernimento para entender se aquilo é realidade, é ficção. A partir de que idade?
A criança, dentro da psicologia do desenvolvimento, a criança, antes da linguagem, ela tem a imagem, né, o visual, que é muito importante para ela, o processo de aprendizagem dela se inicia dessa maneira. Eu não sou especializada em física, né, e como que isso ocorre, em química, vamos dizer, cerebral, mas a gente sabe, muitos médicos não recomendam, inclusive recém-nascidos, estarem, né, frente à TV por causa de todo esse conjunto de estímulos, né? Mas a gente já percebe que muitas mães, isso eu já ouvi em consultório, né, e profissionalmente, na minha experiência profissional, mães dizendo que o bebê fica muito calmo quando está vendo a TV. E a gente sabe que esse conjunto de estímulo não faz bem, né, em vários sentidos, neurologicamente dizendo. Então, quer dizer, que o uso que as famílias têm feito da TV, né, desde bebê, quer dizer, a TV então serve para ocupar esse tempo, muitas vezes, que a mãe não tem, ou então para deixar a mãe mais tranquila, já que o filho vai ficar quietinho, prestando atenção, né? Quer dizer, quais são os valores que essa mãe tem? Qual o tipo de preocupação que ela tem, né, em relação a esse desenvolvimento da criança? Então, aparentemente, a criança pode ficar interessada nessas imagens, mas isso pode trazer um malefício, pode deixar a criança, inclusive, mais agitada, né, interferir. Pode dar uma confusão mental, por exemplo, porque o que ela está vendo ali, ela não sabe bem o que é. A realidade que ela vive ali, e ela olha para aquela quadrinho lá, que está sempre acontecendo coisas, quer dizer, ela não tem muita noção, né? Então, a princípio, a própria interferência da imagem da TV, né, esse tipo de imagem, já não é bom, né? A outra questão que se faz na psicologia do desenvolvimento é a importância das primeiras imagens, né? A gente até costuma dizer isso no senso comum, né? A primeira imagem é que fica. Sim. Então, a gente acha que a criança é passiva, que a criança não está prestando atenção, mas muitas dessas imagens, elas vão ficar registradas e no desenvolvimento da criança, quando ela tiver acesso à linguagem, né, essas imagens vão ter uma importância em termos de significação do mundo, de dar sentido para as relações, né, sociais. Então, quer dizer, a criança não está passiva. Hoje em dia, a psicologia, a medicina, a ciência, de um modo geral, tem descoberto, tem investigado que, inclusive, a vida dentro do útero é muito mais ativa do que a gente imagina. Então, são estímulos que a gente tem que saber selecionar, porque eles vão interferir, inclusive, vamos dizer assim, até mesmo no emocional da criança, né? Na agitação ou na tranquilidade, né? Então, assim, qual seria a idade, assim? Lógico que não existe uma regra específica, mas qual a idade que uma criança pode estar na frente da televisão e quanto tempo seria esse? Certo. E aí, nesse desenvolvimento, quando a criança começa a ter acesso à linguagem, né, a televisão ela vai cumprir um papel importante. Quer dizer, antes de aprender a falar, não é bom estar na frente da TV. A TV, então, ela transmite raios sei lá o que eu não tenho um conhecimento mais específico, que não faz bem para o cérebro, para a vida orgânica da criança. Então, estamos entendendo que não deve deixar o bebezinho não é um aparelho, não é legal. Que não se deve, né? Inclusive tem mães que apagam todas as lâmpadas e aí fica só a televisão, então são frequências, né, que não fazem bem. Agora, a imagem, ela é importante porque ela vai servir de base para a criança começar a dar sentido ao mundo. Entender e conhecer, né? Se ela não tem uma seleção, uma discriminação, porque a TV ela não faz isso, toda hora ela está transmitindo uma série de imagens violentas, né? Por exemplo, pode estar assistindo um desenho animado até bem infantil, mas aí entra um comercial de uma outra coisa, de um filme, de alguma coisa. Né? Agora, quando ela vai começar realmente a discriminar, ela vai nesse processo de 2 anos, que é o início da linguagem, né? Mas é uma linguagem mais
ainda imitativa, né? E com 6 anos, em torno de 6 anos, a criança ela já está bem formada no sentido de saber o que é certo, o que é errado, né? Então, a TV tem alguns programas que são bem específicos, né? Eles trabalham assim com as idades, né? Então, quanto menor a criança for, mais imagem, né? Vai se trabalhar com mais imagem do que a linguagem. Conforme a criança vai crescendo, são passados esses conteúdos, né? Matemáticos, o sentido das relações, né? Sociais. Uma questão que me preocupa é o ato solitário de ver TV, né? Como a gente já disse, a TV traz tudo pronto, a pessoa fica ali na frente, a criança, e ela não tem esse contato, né? Ela vem e recebe tudo, e ela se relacionar, isso atrapalha, assim, na relação com outras crianças e com a própria família? Atrapalha porque você impede que a criança tenha outras experiências, outras vivências, que é o diálogo. Isso é um exercício, ninguém aprende a ser cidadão, né? A exercitar o diálogo, a exercitar a compreensão do que o outro está lhe dizendo. A comunicação é uma das A gente vê hoje as crianças mais difíceis. as crianças muito egoístas, né? Elas veem que o mundo é só delas ali. Sim. E até tem dificuldade de se relacionar, principalmente as menores, né? Com outras crianças, né? Sim. Eu tenho uma amiga que diz assim, vamos juntar um monte de princesinhas aqui, né? Porque todas elas são princesas e querem comandar, né? Então, quer ter seu reinado. Que é o que é chamado no campo da psicologia, no campo da educação, o aspecto egocêntrico. Então, nós nascemos egocêntricos, né? O bebê quer mamar e você tem que dar um jeito, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo, esse egocentrismo tende a se diminuir até a adolescência, né? Mas aí depende das condições sociais, né? Daquilo que a criança vai aprender. A escola é um importante espaço, né? Porque esse egocentrismo, se não for trabalhado, a criança vai ficar com problemas, com certeza. Então, o que acontece? A televisão acaba ocupando esse espaço de exercício importante para a criança, que é a comunicação, né, verbal, a troca de experiências, saber ouvir, saber escutar, se colocar. Então, é aquilo que eu estava falando no início, a criança fica muito alienada, né? Ela não se desenvolve nesse sentido. E qual que é o papel dos pais na questão da programação, de escolher a programação, de conversar com seus filhos? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Faça um seguro de vida para o seu filho. Fique atento ao que acontece dentro da sua própria casa. A vida do seu filho pode estar em perigo. Isso não vai dar nem para uma grama. Vou dar uma geral em cima também. Diálogo. O melhor seguro contra as drogas. Drogas. Nem morto. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência.
Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é a influência da TV na vida das crianças. E a nossa convidada é a psicóloga Sandra Lourenço Correia. A gente falou da importância e do papel dos pais na escolha da programação, do tempo que a criança fica em frente da TV e até no discutir a programação com essa criança. Sim, isso tem sido cada vez mais difícil. Até porque as condições sociais mudaram, a mulher está mais fora de casa, está mais tempo fora de casa. Quando ela chega, muitas vezes ela não tem esse tempo, né, para se dedicar ao filho, para conversar, né? E aí o que acontece? E como a TV é vamos dizer assim, um veículo, né, de fácil acesso, é muito complicado você chegar para a criança e dizer assim, olha, agora esse programa você não pode assistir, por mais que esteja a censura indicando, né, a faixa etária, mas as crianças transitam, né, pela casa. Então, o mais recomendado é os pais assistirem, se for assistir uma programação, que assista com a criança e que tenha esse momento para debater. Porque a televisão, ela não pode mostrar um mundo cor-de-rosa, né? Então, assim, a televisão, ela vai mostrar na sua programação a realidade, muitas vezes, e mesmo em programas como a gente tem em algumas emissoras, que são as novelas, né? Algumas programações dessa ordem, às vezes você vai ter um personagem que às vezes é violento ou que não age com ética, né? Com os colegas, que é agressivo. Então, não que a televisão tenha que mostrar esse mundo cor-de-rosa, mas que esse tipo de tema, né, esse tipo de situação transmitida pela TV possa servir de discussão. Quer dizer, gerar um debate ali dentro da família. Gerar um debate, sim, na escola, né? Porque, na verdade, sociedade. A TV é a realidade das pessoas Exato. mesmo, e da maioria, né? Então, a TV só tem esse veículo, né? Exato. E quantas coisas, né? Eu, quando estou dando aula, muitas vezes eu uso, né? Certos momentos de alguma novela, algumas situações. Recentemente, a gente conseguiu discutir um pouco sobre a questão da loucura, né? Que a novela mostrou. Bem pertinente, assim. Exato. Então, isso é importante, porque é um veículo de massa, ao que as pessoas têm acesso, né? Mas o problema é o equilíbrio, né? Saber equilibrar, né? Esse tempo, ou o que se vê. Não que a gente queira que volte a censura, né? Daquela maneira autoritária, né? Mas a gente tem questões importantes, por exemplo, a questão emocional e até sexual das crianças, a formação. Quer dizer, há muito apelo sexual, por exemplo, na TV, e que crianças muito pequenas assistem. E o que isso pode gerar no desenvolvimento da criança? Primeiro, a gente vem constatando a precocidade de questões ligadas à sexualidade e questões ligadas ao mundo adulto. Né? Então, quer dizer, a criança tem acesso a esse tipo de informação, então ela vai antecipar uma série de conflitos, uma série de preocupações que ainda não fazem parte do mundo dela, né? Então, como que a gente pode administrar, né? Ainda a questão mais importante é o diálogo com a criança, seja na escola, com os pais, né? Eu trabalho com uma abordagem psicológica, que é a psicanalítica, e dentro dessa abordagem a gente costuma dizer que a criança é capaz de entender qualquer conteúdo que você queira trabalhar com a criança, desde com a linguagem apropriada, né? Desde que com os objetos ou as ferramentas apropriadas para a idade dela, você vai conseguir. Então, com a televisão, a gente acaba sendo bombardeado por uma série de conteúdos ou de situações que a criança ainda não está pronta, né, para entender. O jeito certo seria o seguinte: olha, filha, isso está acontecendo, mas não é legal agir assim. É dessa forma que a gente deve abordar a criança? Promover o debate. Porque, por exemplo, as questões ligadas à sexualidade são muitas vezes colocadas no ar,
né, em algumas programações, mas não tem uma continuidade. A criança fica perdida, né? O que é aquilo? Aquilo está certo, aquilo está errado, devo me comportar assim, né? A questão, por exemplo, outro dia tinha uma mãe comentando comigo, né, que a filha de 5 anos estava com os namorados na escola. Então ela chegou em casa dizendo que já tinha beijado os coleguinhas. E aí a mãe falou, mas você está muito pequena para pensar nisso, né? Eu falei, mas eu vejo na televisão, né? Então, assim, por que eu não posso? Né? Então, assim, a criança trazendo para o mundo dela, né, uma série de acontecimentos que são de outras faixas etárias. A gente percebe até no modo de vestir das crianças hoje, né? Elas se comportam como pequenos adultos, né? Exatamente. Então, isso como eu disse antes, não existe uma natureza infantil única, né? Através dos momentos históricos, das diferentes culturas. E nem um desenvolvimento geral também, não, né? Cada um desenvolve de uma exatamente. Forma diferente, né? Sim. Outra questão importante que eu acho é a questão do consumismo, né? Bom, a TV vive para vender, né? Sim. E como que isso chega no telespectador, quer dizer, no caso a criança, né? Sim. Ela é incentivada o tempo todo a ter, né? Exatamente. Isso cria valores, como a gente estava falando antes. Que sociedade que é a nossa? Eu acho a importância desse programa, né, para poder refletir. Que sociedade é essa que o mais importante é ter, né? Outro dia, conversando com uma mãe de baixa renda, ela comentou isso. A minha filha, ela disse que só vai para a escola se ela for com um tipo de material. Aí eu perguntei, mas quanto custa, né, esse caderno? Né? Uns R$100, um fichário, alguma coisa assim, né? E a mãe não tem esse dinheiro, mas a mãe vai dar um jeitinho, deixa de comer, né, para ter acesso. Mas não que a gente não possa ter acesso, mas ter acesso com responsabilidade no sentido de pensar, é por aqui que eu vou me sentir mais importante que o meu colega, ou vou ser incluído na escola, porque essa questão da inclusão, ela é pertinente em todas essas questões, né? Então, assim, quem tem um material X é mais valorizado socialmente. Quem tem a roupa X, exatamente, Y, isso né? é um tipo de questão importante. Bom, e o adulto que vai se formar dessa criança, que é incentivado até pelos pais a ter esse comportamento consumista, o que ele vai virar, por exemplo, se na vida dele não der certo? Sim, né? Se ele não conseguir ter o dinheiro que ele precisa para comprar todas essas determinadas coisas, o que pode acontecer? Não é à toa que atualmente a gente vem constatando que o poder aquisitivo, o consumo, ele aumentou por conta da própria estrutura social. Mas as questões psicológicas, né, elas não diminuíram em termos de conflitos, de sofrimento, de angústia. O que a gente verifica em termos de consumo de medicamento, né, atualmente, né, é algo, claro, que tem a ver também com um incentivo social, né, em torno da utilização desses medicamentos. Mas a depressão, né, o vazio, hoje a gente, em psicologia, a gente diz que os sintomas do século XIX eram mais específicos, mais fáceis de você identificar. Hoje não, hoje é mais difuso, as pessoas reclamam mais de uma falta de verdade, né? Elas reclamam de um falso self, né? De um falso eu, que não tem o porquê de existir, um vazio. Então, quer dizer, esse consumismo, será que ele está realmente trazendo esse tipo, né, de benefício social? E essa pessoa que sente esse vazio, né? Quer dizer, é um vazio que não é preenchido, por mais que você vai tendo e não se preenche. Exato. Vai gerar comportamentos antissociais também? Pode gerar. Um outro tipo de sintoma também que a gente identifica hoje é o consumo compulsivo. Quer dizer, pode trazer vários problemas, primeiro financeiro mesmo para a pessoa, para o indivíduo, né? Que vai estar sempre em situações de endividamento, né? E os pais muitas vezes não passam essa realidade para os filhos,
Os filhos devem saber que não é fácil, né, ter acesso às coisas, né? Por mais que a televisão mostre que é fácil, né, compre isso, compre aquilo, divida, né, em tantas vezes, 20, 30 vezes, né? E, então, mostra-se para a criança uma facilidade que não existe, né? E hoje o que você vê é a mulher trabalhando mais, né? E acaba ficando menos com os filhos, né? Então, exatamente. E o consumismo, que é muito triste. É um comportamento que traz várias perturbações no relacionamento. Primeiro que é essa falta de valorização de outros princípios, né? Colocar o consumismo na frente. Nossa, nosso tempo está correndo. A TV tira as crianças de outras atividades, né? Como a leitura, como eu falei no início do programa, né? Que nós somos um país que as crianças não leem. O que isso pode significar também para o desenvolvimento dela? Primeiro, o próprio atraso, né, cognitivo. Porque é um exercício, né? A gente não nasce pronto, a gente tem que aprender, né, a pensar, a gente tem que aprender a raciocinar, a gente tem que aprender a conviver, né? Então, se a TV ela ocupa mais tempo na vida do sujeito, ele com certeza vai perder de praticar, né, essas outras atividades. Eu fiz uma entrevista aqui que professor, né, ele veio falar sobre a importância da leitura. Ele falou que ler não é fácil. E é o contrário da TV, né? Porque a TV é muito fácil, né? A informação vem muito fácil, né? Sim. Então, esse é um dos problemas, né, que a TV... Mas, se a gente souber equilibrar, regular, ligar a TV somente quando você quer realmente ver algum tipo programação, né? E não ficar ligada, que a gente percebe isso, que a TV a gente fica ligada indiscriminadamente. Né? Bom, eu sei que não existe uma receita, né? Mas o nosso tempo está acabando. Eu queria que você desse um recadinho, então, para quem está assistindo, assim, com relação às crianças e à TV. Você poderia deixar aqui retomando o que a gente discutiu, né? Primeiro, essa questão do equilíbrio. Então, a TV ela veio para ficar, né? É um instrumento, uma ferramenta importante, né? Um veículo importante. E aí cabe aos pais esclarecer isso para a criança. Que função que este aparelho está tendo na sua vida? É para estar servindo como fuga, né? Tá preenchendo outros espaços importantes da sua vida, porque como o nosso tempo aqui está acabando rapidamente, se você usa parte dele frente à TV, claro que você não vai ter tempo, né, de fazer uma série de outras coisas importantes para a sua vida. Né? E o diálogo também é importante, sim, né? Sim. Não vamos deixar de ficar só na passividade da TV, né? Exatamente. Vamos conversar mais, né? É isso aí. Obrigada, Sandra, mais uma vez pela sua presença. Obrigada a você. E eu agradeço você aí de casa também, que ficou com a gente até agora. Eu espero você no próximo programa.